Olá, eu sou o professor e escritor Adson Brito do Velho. Eu estou convidando vocês para uma viagem histórica. Uma viagem pela velha Salvador dos anos 60, 70. E o nosso encontro é com uma das mulheres mais enigmáticas, mais misteriosas da velha Bahia. É ela, a Mulher de Roxo. Afinal de contas, quem foi essa mulher que durante décadas e ainda nos dias de hoje continua mexendo com o coletivo imaginário dos baianos? Falar da Mulher de Roxo não é uma tarefa fácil. É como se você estivesse diante de um tabuleiro com mais de 1000 peças de um quebra-cabeça. Muitas dessas peças já não se encaixam mais. Outras se perderam com o tempo. Durante mais de 30 anos, aqui nesse local, perambulou a Mulher de Roxo. Estamos aqui na Rua Chile, considerada como a rua mais antiga do país. Aqui já teve vários nomes, como a Rua Antiga dos Mercadores, a Rua Direita do Palácio e a Rua Direita das Portas de São Bento. Aqui, muitas pessoas perguntam por que o nome Rua Chile. A Rua Chile surgiu a partir da Lei 577, assinada em 17 de julho de 1902, quando o navio Chacabuco, da Esquadra de Guerra da Marinha Chilena, com destino ao Rio de Janeiro, iria levar 4 corpos de brasileiros que trabalhavam no Escritório de Relações Políticas e Econômicas chilena no Brasil. E para homenagear este país, a cidade deu aqui o nome de Rua Chile. Rua Chile. A Rua Chile é pequena. Vai da Praça Municipal ao Largo do Teatro. É o coração da cidade. Nela se exibe toda a gente. Ali se estabelece o comércio mais elegante. As grandes casas de fazenda, sapatos, roupas de homem e mulher. Ali estão os ricos sem ter o que fazer. Os desocupados, os literatos, os aventureiros, os turistas. Ali, as mulheres mostram seus novos vestidos e exibem as bolsas caras em passeios diários. Pelas 5 horas da tarde, a rua está repleta. Comerciantes, advogados, médicos, políticos, funcionários. A vida alheia é passada em revista. A má língua trabalha. Passam rapazes e moças estudantes. O governador sai do Palácio Rio Branco e o prefeito do belo edifício da municipalidade. Todos cruzam a Rua Chile, o coração da cidade. O turista deseja encontrar alguém na Bahia e não possui o seu endereço? Deve ir à Rua Chile às 5 horas da tarde e, com certeza, encontrará a pessoa que procura. Pouco se sabe sobre a dama da Rua Chile, a Mulher de Roxo. Ela deixou poucos registros históricos. Até mesmo o seu local de nascimento gera controvérsias. Para muitos, ela nasceu em Salvador, provavelmente no ano de 1917. Até o seu nome gera controvérsias. Para muitos, chamava-se Doralice. Para outros, Florinda. E até quem dissesse que era Nair ou Sandra. Eu conheci a Mulher de Roxo no final dos anos 70, 79, 78, por aí assim. Eu tinha acabado de sair da cidade do Rio de Janeiro, vim morar aqui na Independência, próximo, e por ela já ter uma certa notoriedade, eu despertou a curiosidade de conhecê-la. E uma das vezes, subindo aqui pela Rua Chile, eu deparei com ela. Uma figura extremamente carismática, estranha, ao mesmo tempo sutil, tinha um ar sombrio e ao mesmo tempo sério. Horas você pegava ela
te olhando com seriedade, com destreza. Horas você passava despercebido por ela. E ela vivia muito nessa trajetória de Rua Chile, onde ela pedia esmola, onde ela fazia seu ponto. Inclusive, ela parava muito na loja Sloper, que era uma loja chiquérrima da época, e onde se vendia os melhores produtos femininos na época. E ela ficava contemplando a vitrine da loja Sloper, vendo os acessórios de primeira qualidade e tal. A mulher de roxo se dizia professora primária. Ela lecionava no subúrbio ferroviário de Salvador, no bairro de Paripe. E durante muitos anos, ela conviveu aqui nesse local. Era uma espécie de ganha-pão para ela. Ela, durante muito tempo, ela ficava na porta desse prédio, que era a Casa Sloper. A Casa Sloper era a casa mais requintada da época. Aqui comprava-se de tudo: prataria, porcelana, rendas francesas, perfumes importados. E aqui ela parava as pessoas na rua. Era mais ou menos assim: doutorzinho, me dá um dinheirinho para comprar o meu almoço? Professorinha, me dá um dinheirinho para comprar o meu almoço? Doutorzinho, me dá um dinheirinho para comprar o meu almoço? A mulher de roxo, ela aceitava cédulas, mas quando ela recebia moedas, ela fazia isso. Bairro da Calçada, capital baiana. Aqui nesse prédio, onde funciona atualmente uma faculdade particular, foi o prédio da Fratelli Vita, onde se produzia os cristais mais importantes do país. E aqui nesse local, o pai da mulher de roxo, João Bento Caetano, trabalhava. Posto de saúde do Pelourinho. Aqui, durante muitos anos, funcionou o albergue noturno da prefeitura. E foi exatamente nesse prédio que, no ano de 1977, chegou a mulher de roxo. A mulher de roxo vivia aqui. Quando dava 5, 6 horas da manhã, ela saía em direção à Rua Chile para pedir esmolas. Isso retornava por volta das 18 horas. Um ano depois, no ano de 1978, um violento temporal castiga a cidade. E o temporal alagou o albergue e a mulher de roxo perde tudo, inclusive os documentos. Ali começa o grande mistério da vida de quem foi, de onde veio a mulher de roxo. Eu sou Patrícia Moura, sou jornalista, escritora e escrevi o primeiro livro sobre a mulher de roxo, uma biografia sobre ela, que foi publicada a primeira vez em 2008. Como jornalista, eu fui pesquisar o que existia sobre ela. A mulher de roxo é uma personagem da rua, é uma moradora de rua. Não existia nada sobre ela de documento dela, de família dela, porque ela mesma não quis isso, como eu conto ao longo do livro. Então eu fui para os jornais, fui para a Biblioteca dos Barris, fui na Fundação Gregório de Matos, fui no Instituto Feminino da Bahia, ler os jornais da época, porque os cronistas dos jornais publicavam muita coisa sobre ela. E como era uma figura curiosa, neste sol de Salvador, ela andava vestida de freira, num tecido de veludo, que ela mesma costurava, ou de freira, ou de noiva, tinha o hábito preto também. Então isso faz parte da memória de Salvador, e os cronistas da época escreviam muito sobre ela. Eu fui ler essas crônicas e, a partir daí, eu montei um retrato dela. Também conversei com comerciantes da Rua Chile, que ainda mantinham os seus comércios abertos. E quem a viu nunca esqueceu dela. Os comerciantes falavam dela, que ela entrava nas lojas, nunca fez mal nenhum, nunca discutiu com ninguém, era uma senhora muito educada, ela falava pausadamente, tratava os outros por senhor ou senhora. Então, ela sabia com quem ela falava, tinha gestos finos e ela caminhava lentamente pela rua. Ela não se mostrava apressada. Ela chegava na cidade, chegava na Rua Chile, que ela dizia que era a rua dela, por volta de 6 horas da manhã, antes do comércio abrir, e ficava até de noite, quando ela se retirava para o abrigo que ficava na Baixa dos Sapateiros.
Então, tudo isso está em jornais, publicado em jornais, e eu fui ler esses jornais. O que eu conversei com pessoas que a conheceram, me trouxeram um pouco de como ela era caminhando pela cidade. A dona do restaurante onde ela almoçava, na Baixa do Sapateiro, apesar dela dizer que almoçava no Palace, no restaurante do Palace, ela, na verdade, comia de marmita na Baixa do Sapateiro. E essa pessoa me contou que ela chegava lá com a marmitinha dela e colocava a marmita em cima do balcão. Quando ela entrava no saguão, quando ela entrava no salão, todo mundo parava. Ficava uma cena assim que todo mundo parava e não respirava porque a mulher de roxo entrou no lugar. Ela impunha respeito pela presença dela. E isso está muito claro, porque a gente ainda é muito curioso sobre a mulher de roxo. E no livro eu decidi que ela não morre. Por quê? E decidi também não contar a verdadeira história dela, embora eu tivesse uma pista para isso. Porque se eu conto quem era ela, o nome dela verdadeiro, o RG, onde ela nasceu, ela ia deixar de ser um mistério. E se ela ainda está viva hoje, se a gente continua falando dela, se o meu livro continua sendo vendido, se tantas outras pessoas falam dela, é porque ela ainda existe. E se eu desfaço esse mistério, ela ia deixar de existir. O que importa é que a mulher de roxo existiu e existe ainda na memória. Então, no livro ela não morre, ela entra na galeota do povo no dia 1º e ela vai para a eternidade. Ela está representada assim, o artista Carlos Barros a colocou no painel da Assembleia Legislativa, no leme do barco, um barco com vários personagens baianos, mas ela no lema daquele barco, representado num lugar de poder que é a Assembleia Legislativa da Bahia, aquilo tem uma representação simbólica muito forte. E essa representação é que eu procuro trazer para o livro. Jorge Amado, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Mãe Menininha do Cantuá, Irmã Dulce, Dodô e Osmar, Daniela Mercury e tantos outros estiveram presentes no painel que imortalizou a mulher de roxo. O painel encontra-se na Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA. Foi pintado por encomenda, através de Antônio Carlos Magalhães, o governador na época. O painel foi executado no ano de 1933 por um dos maiores ícones da história da pintura brasileira, Carlos Bastos. No painel, nós vemos um anal, que é a procissão de Bom Jesus dos Navegantes, onde a mulher de roxo, ela guia anal rumo ao desconhecido. Então, é uma importância muito grande. Essa mulher, a mulher de roxo, ela está guiando esses personagens icônicos da história da nossa Bahia. A mulher de roxo, ela faz parte da história de Salvador. Ela existiu, ela andou pelas ruas da cidade, as pessoas que a viram, que a conheceram, não conseguem esquecer dela, porque ela é uma figura marcante. Ela esteve presente aqui. Todo mundo que viu a mulher de roxo alguma vez não tem como esquecer dela. E isso faz parte da memória imaterial da cidade. É uma memória que não está registrada, como eu coloco no livro. Ela nunca escreveu nada, ela não frequentava as altas rodas da sociedade, ela não era política, mas ela estava nas ruas da cidade. E ela sabia onde ela estava. Tanto é que ela só pedia dinheiro a quem ela olhava e fazia: essa pessoa tem dinheiro. Ela não pedia dinheiro a pessoas que ela achava que não tinham dinheiro. Ela sabia onde ela estava, ela sabia da importância dela. Tanto é que ela se intitulava da família da senhora rainha, da senhora princesa, e ela andava com uma coroa. Ela se sabia dona dessa cidade, e por isso ela tem essa importância. Ela faleceu há muito tempo, mais de 20 anos, e ela continua viva na memória da cidade, porque as pessoas continuam curiosas sobre ela. A mulher de roxo faz parte de uma Salvador que hoje não existe mais. Ela só é a personagem que é porque não existia shopping em Salvador, não existia tanto ônibus, então ela andava pelas ruas. Era uma andarilha.
e como andarilha deixou a marca dela em cada pedra dessa cidade. Durante muitos anos, a mulher de roxo, ela viveu aqui na Rua Chile. E muitos ainda se perguntam, por que a dama da Rua Chile escolheu viver nesse local? O professor Adson Brito do Velho, no livro Quem Tem Medo da Mulher de Roxo, ele relata que o que levou a mulher de roxo a perambular por mais de 30 anos pela Rua Chile é a pergunta que não quer calar. Possivelmente, nunca saberemos. São tantas as explicações. A senhora da Rua Chile descendia de uma linhagem nobre e pertencia a uma família de muitas posses, onde vivia no luxo e na ostentação, mas que acabou perdendo todo o dinheiro nas apostas em jogo de azar. Era viciada em jogatina. Dizem que a sua fortuna encontra-se escondida nos porões de um dos mais importantes monumentos históricos do país, o Mercado Modelo. Ela sempre foi pobre, diziam, e ela morava em uma humilde casa na ladeira da montanha, ponto de prostituição da velha Salvador. A casa foi totalmente consumida por um incêndio e naquele fatídico dia passou a viver nas ruas. Dizem também que ela perdeu o juízo, enlouqueceu. Era uma das frases da época. Dizem que ela havia se apaixonado por um padre e, não correspondida, a partir daquele dia ela enlouqueceu. Dizem que era freira, envolveu-se com um homem que prestava serviço ao convento onde estava enclausurada. Foi pega no flagra, foi expulsa, envergonhada, decidiu não mais voltar para a família. Outros dizem que ela foi colocada para fora de casa, pois ficou grávida, após descobrirem que ela estava mantendo uma relação com o funcionário da fazenda da propriedade do seu pai. Outra versão diz que ela presenciou a mãe dela matando o próprio pai. E muitos anos depois, o trauma veio à tona e ela acabou perdendo o juízo. Mas a versão mais difundida é que ela foi abandonada no altar pelo próprio noivo. E a partir daí, ela passou a viver aqui na Rua Chile, conhecida inclusive como a Dama da Rua Chile. O cineasta baiano Glauber Rocha, nascido em Vitória da Conquista, ele também fez uma pequena homenagem à mulher de roxo no filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1969. Das ruas do Centro Histórico de Salvador, especialmente aqui na Rua Chile, para os palcos da Bahia. A mulher de roxo, ela foi tema de várias montagens em Salvador, destacando a primeira, foi a peça A Mulher de Roxo, que foi encenada no palco da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Direção e texto do saudoso Deolindo Quecote. E a atriz que interpretou, deu vida à Dama da Rua Chile, foi a atriz Selma Santos. Aqui também teve uma outra peça, A Mulher de Roxo e Outras Histórias da Bahia, que foi no Espaço Cultural Casa 14, um anexo do Teatro 18. Texto e direção de Adson Brito do Velho. E A Mulher de Roxo foi vivida, foi interpretada pela atriz, na época, Bianca Rocha, hoje Eubele Rocha. E a peça, ela criou uma comoção muito grande, porque muitas pessoas iam ávidos, querendo conhecer um pouco da história dessa mulher maravilhosa, dessa mulher enigmática, dessa mulher misteriosa, desse ícone da história da Bahia, A Mulher de Roxo. A Mulher de Roxo morre em 1997. E, bom, eu nem era nascida. Porém, eu interpretei A Mulher de Roxo para o professor Adson Brito do Velho. E foi uma experiência muito, como eu posso dizer, transcendental. Foi algo que realmente me marcou, foi surpreendente. Foi incrível poder fazer essa persona, a Mulher de Roxo. Quando eu fui
tentar saber mais sobre ela, eu pesquisei na internet, eu fui atrás de livros, eu fui atrás de gente que sabiam sobre essa mulher de roxo. E foi maravilhoso, porque cada um tinha algo para falar, cada um tinha a sua perspectiva única sobre a imagem daquela mulher. E eu cataloguei tudo e criei, a partir disso, algo que eu pudesse realmente usar e falar: essa é a mulher de roxo, essa é a minha versão, é a versão que eu vejo dela. E fazer isso foi incrível. E também nos lançamentos do livro Quem Tem Medo da Mulher de Roxo, a atriz Sofia Bonfim, em diversos momentos, foi caracterizada como a dama da Rua Chile. Eu já tinha consciência do que a mulher de roxo representava para o povo baiano. E nos lançamentos do livro do professor Adson Brito do Velho, eu estava lá. E foi muito interessante, porque os relatos que as pessoas faziam, as histórias que elas contavam, dava a sensação, nos passava a sensação, a impressão de que a mulher de roxo estava ali, materializada, ali, entre eles. E era aquele momento em que nós percebíamos, de certa forma, a presença da mulher de roxo. E tudo isso acontecendo de uma forma muito saudosista, com muito saudosismo, na realidade, e também muito respeito. A mulher de roxo realmente tornou-se para o povo baiano uma lenda viva. A mulher de roxo, ela morou em vários locais aqui da capital baiana, como Ladeira da Montanha, a Baixa dos Sapateiros e no subúrbio ferroviário em Paripe. Ela também afirmava que ela morou aqui, no Palácio Rio Branco, essa grandiosa construção que no passado abrigou figuras históricas importantes como Dom Pedro II, a Imperatriz Leopoldina. Além de dizer que residia aqui, ela dizia também que era proprietária do local, como também ela dizia que era proprietária de toda a Rua Chile. Momentos de delírio da mulher de roxo. Aqui na antiga Ladeira da Praça, hoje Ladeira Revolta dos Malês, nós encontramos um painel pintado ali na parede, retratando a história da mulher de roxo, a dama da Rua Chile. Mas o tempo está apagando esse material, está apagando essa obra de arte. Mas a memória da mulher de roxo continua viva no coração, na mente e nas memórias de milhares de baianos. A mulher de roxo, ela foi citada na música, como a música que está no álbum Aleluia, de 2012, da banda Cascadora, participação especial da roqueira baiana Pitty. Na música, a mulher de roxo é retratada como bruxa, dragão sem asa, inclusive também como a escrava Isaura e França Teixeira, em referência a um dos maiores nomes da rádio da Bahia da época. Vale lembrar também que essa história da mulher de roxo, ela ganhou um clipe. A banda criou um clipe que a mulher de roxo é vivenciado pela jornalista e atriz Lindete Souza. Adoentada, a mulher de roxo, ela sofre de uma doença na pele, chamada erisipele. E ela vai procurar ajuda no hospital de Irmandoce, que na época era conhecido como Hospital Santo Antônio. Lá, a mulher de roxo chega sem nenhum documento. E mesmo assim, ela é recebida com muito afeto, com muito acolhimento. E lá ela passa a viver até os últimos dias da vida dela. Lá, a mulher de roxo vive até o dia 5 de abril de 1997 e faz a passagem aos 80 anos. Na época, o hospital retardou o sepultamento na esperança de que algum parente, algum conhecido, algum familiar aparecesse. Não apareceu ninguém. Assim, foi a vida da mulher de roxo, solitária na vida, solitária na morte. Mas, afinal de contas, quem foi a mulher de roxo? Uma noiva abandonada? Uma dama solitária?
uma mente delirante ou uma prisioneira de si mesma? A mulher de roxo